Eles estão por toda parte. Afinal, em período de eleição, todo mundo já sabe. É preciso disputar espaço com os cavaletes de propaganda política. Mas será que os eleitores escolhem candidatos por causa deste tipo de propaganda? Na eleição de 2014, teve os famigerados cavaletes políticos que ficavam aí para todo lado. Era uma poluição visual absurda, né? E por ser político, despertava várias coisas nas pessoas, né? Uma das coisas que despertava era a ira. Tinha grupos na internet propondo chutar cavalete. E por outro lado também era uma matéria-prima que estava lá prontinha para os artistas usarem, né? Essa retirada dos cavaletes, muita gente pegando para usar como suporte, como tela. E para a gente não era interessante isso. Mas resultava também que a forma como isso era utilizado, a madeira, a lona, todos os elementos, eles eram úteis para a gente como elementos, como matéria. E numa conversa com o Cleverson e com o Desali, a gente resolveu fazer um uso mais interessante do dinheiro, porque estava jogado fora ali pela campanha dos políticos, né? Uma construção, então uma coisa que pudesse ser usada, estrutura que pudesse ser usada. Foi nós três inicialmente que saímos pelas ruas, né? Correndo atrás desses cavaletes que ficavam, né? Que tinha essa coisa da remoção. E aí os que ficavam a gente pegava e levava para outro lugar, né? Meio que acumulava os cavaletes, tudo, né? Só que aí a gente estava roubando de dia, começou a dar encrenca, começou a ter os caras que tomavam conta dos cavaletes correr atrás da gente, a gente tem que sair correndo deles. A gente descendo a contorno, olhando aquele monte de cavalete colocado um atrás do outro, para fazer a festa. E nisso a gente foi fechando e pegando, deixando e pegando, colocando um atrás do outro embaixo do braço. Quantos a gente conseguia carregar. Não eram muitos, de fato, porque era pesado o material, madeira e lona. E nisso veio um cara correndo de longe, gritando, larga meu. A gente, sem confusão, mas ele já veio pronto pra porrada. E a gente, não, isso já era. E depois descobriu que se a gente fizesse depois das 6 da tarde, podia roubar à vontade, que estava tudo legal no meio da rua, quem deixava estava por conta, eles não podiam falar nada, que a gente podia fazer o que quisesse com os cavaletes que estavam lá ilegalmente. E numa dessas de madrugada, o Cleves teve a ideia de a gente chamar o Daniel Hertel para ele dar uma ideia também, assim, da construção. Quando o Joacélio e o Cleveson me procuraram para pensar uma construção usando os cavaletes, eu peguei um na rua e levei para a oficina para desmontar e analisar a base de material que a gente ia ter à disposição. A gente entendia que para esse projeto seria importante não agregar muitos outros materiais, ou de preferência não agregar nenhum outro, que não fosse o encontrado nos cavaletes, né? E que essa estrutura nos guiasse para algum tipo de construção. Essa materialidade ela é de um padrão, né? A gente encontra em todos os cavaletes essa média. Então, assim, ficou muito claro para a gente que deveria ter uma estrutura modular, né? Essa construção deveria seguir um plano modular, e me veio à cabeça, por pesquisas anteriores e por gostar muito, de um domo geodésico. O geodésico ele tem justamente umas medidas definidas, então é muito mais fácil de articular qual vai ser a construção se você tem essas medidas no padrão. Os sarrafos iam chegando nas caçadas da madrugada, e eu lá para a oficina, e eu desmontava, limpava lá os grampos e já ia cortando nas medidas e fazendo as furações. A mão de obra dele já estava excelente, ele tinha feito tudo já, deixando cortado no tamanho. A gente deu um leve acabamento ali só para não espetar umas farpas nos dedos, mas a coisa estava pronta. E aí a gente meio que ele fez essa ideia na serralheria e tudo mais, e teve um dia que a gente foi executar. Aí eu chamei uns amigos, a ação ia demandar várias coisas, né, várias camadas, desde registro fotográfico, montagem, né, ficar observando o espaço ao redor, se estava acontecendo alguma coisa também. E o Desali levou uma galera para ajudar a gente, que foi o André Nacal e a Paula Campos, que ficou por conta das fotos. O Desali me mandou uma mensagem me chamando para uma montagem debaixo de um viaduto. Eu topei, entrei num carro com ele, André Nacal, e
Eu me lembro de olhar pela janela quando eu tava no carro, assim, super animada, falando, gente, pra onde é que eu tô indo? O que tá acontecendo? E chegamos lá no viaduto da Lagoinha. Teve todo o deslocamento, a gente colocando no chão o carro de Joacélio com as madeiras já cortadas, as fitas, os lacres de plástico para prender. E foi tudo tão articulado que a gente chegou no horário, a gente queria fazer isso de madrugada. Outro detalhe é que a gente não fez nenhum teste antes nenhuma montagem anterior. A gente foi direto lá pro viaduto da Lagoinha e montamos o diâmetro de base do domo, começamos a fixar os sarrafos na base e subindo. 2 ficaram passando as fitas e tudo, e outros 2 segurando os sarrafos na altura e na posição, né, confiando de que ao longo da montagem ia se estruturar e para ter esse alívio final. Cara, foi muito legal virar madrugada aquela noite. Tava bonito pra caramba o geodésico. Porque a gente tava fazendo algo muito inusitado, isso ativa a criança interior e eu acho isso algum ponto positivo. Fazer coisas lúdicas na cidade e pode abrir caminhos. E no final o ritmo estava bom, grafiando, puxando, esticando, e a gente, assim, curtiu o momento. É muito interessante ter a experiência de uma montagem de um domo desse, porque ele só se estrutura quando você coloca a última peça. Que eu via, no final das contas, do geodésico como uma quimera, um monstro de 1000 cabeças. E era essa forma que ele tinha mesmo, uma apanhada de isso, um político da oposição, junto, justaposto com o outro. Essa imagem ficou realmente, para mim, muito marcada. A galera que andava na hora ficava observando e ficando curioso também, que estrutura que é aquela e tal. Eles ficavam perguntando pra gente, e aí, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Aí a gente contava a ideia de transformar em casa. Daí eles ficavam, pô, dá pra mim. A gente falava, primeiro deixa a gente construir, né? E a gente estava, de certa forma, até bem preparado para o que acontecesse. Chegou um policial, questionou o que era aquilo que estava fazendo, e um de nós soltou assim que éramos estudantes de arquitetura. E o lugar, assim, hoje, olhando de longe, não me parece tão perigoso quanto a gente até pensou assim, nossa, vai ter no perigo da noite, qual vai ser a abordagem, né? É muito suave, porque a gente ficou construindo, terminou a construção, teve alguma interação com as pessoas que passavam ali, porque era uma madrugada, mas a coisa fluiu naturalmente. Começou no final vamos pensar, umas 3 ou 4 da manhã e foi até umas 6. Foi isso, meninos? Acho que sim. A gente foi embora umas 6 horas da manhã. Eu passei de novo lá, era umas 8 da manhã e já não tinha mais nada. Só tinha os restos mortais do geodésico. A gente não calculou direito, a gente colocou no lugar que o carro da polícia estacionava. Eles foram lá e quebraram tudo. Mas aí bom que o pouco tempo que ficou, parece que teve outras pessoas viram, registraram, isso parece que espalhou na internet, essa ação. De outras formas, né? Mais pelo estranhamento em si, do que a realidade dela ali, né? Ficou esse mistério. E eu acreditava que ia durar um pouquinho mais, eu ainda tinha uma pequena esperança que ele ia permanecer ali, além daquelas poucas horas, que eu ia poder voltar em outro horário e ver a peça. A gente meio que preservou um mistério ali durante anos, e agora que nós estamos resolvendo revelar um pouco a história desse objeto aí que a gente fez na Lagoinha. E a gente tinha falado, né, de deixar 10 anos sem ninguém saber, só para criar uma mitopoésezinha com a coisa. E acabou que resultou nisso, assim, foi pra internet, a galera ficava discutindo se era artista, se era ativista, o que era, foi divertido, assim. Agora eu fico imaginando quais seriam os usos, quais materiais a gente usaria hoje, porque esses banners continuam por aí, esses wind banners,
Acho que seria possível fazer alguma coisa com eles, mas provavelmente não seria um geodésico, mas eu acho que a ideia do geodésico realmente é estimulante.